Biscofa Girls acabou de chegar na Netflix, então vamos comentar, gente, tudo o que aconteceu nessa segunda temporada. Aqui nessa temporada nós conhecemos personagens novos e temos uma história completamente diferente da primeira temporada, mas é perceptível que eles mantêm o mesmo padrão. Eles continuam levantando temáticas super relevantes, especialmente sobre o universo jovem e escolar, e levam o público a refletir sobre esses assuntos. Inclusive, eles chegam a ir até o extremo para que as pessoas realmente possam entender ali as consequências de suas ações e realmente levar o público a fazer essa reflexão. Enquanto que lá na primeira temporada o foco era no bullying, aqui nessa temporada o bullying é retratado, mas o foco está na questão de querer ser aceito, a busca pela popularidade, tanto na escola quanto nas redes sociais. Então aqui nós vamos conhecer a Sarah, gente. Ela que inicialmente ali quer fazer de tudo para ser aceita. Então, ela quer ser popular nas redes sociais e também quer ser popular lá no colégio dela. Então, ela fica ali fascinada com o grupo de populares, ela quer conseguir entrar naquele meio e ela não consegue valorizar quem ela é e nem quem tá ao redor dela, né? Inclusive, pra mim chegou a ser meio revoltante em alguns momentos. O que ela faz com a Nadine, que é a melhor amiga dela. Porque assim, gente, ela não valorizava nada que a Nadine falava, não tava nem aí pra nada, ela ficava ali querendo ser popular, valorizava só quem não tava nem aí pra ela. Então, diversos momentos eu acho que ela é bem ingrata e bem chata, assim, com a Nadine. Porque ela tinha essa busca que conseguia cegá-la, gente. Literalmente foi isso que aconteceu. Ela ficou cega, então ela não se importava com como era tratada ou o que ela ia fazer para conseguir isso. Inclusive, ela se torna popular postando um vídeo e nesse vídeo ela faz uma referência a Nadine, ou seja, ela não é nem um pouco ética aí nesse momento e realmente ela não foi uma amiga nada legal aí com a Nadine, até que ela se torna popular, consegue se aproximar da Tasnim, que era tudo que ela queria, e ela chega ali a conquistar tudo que ela desejava e inclusive isso mostra um outro lado dela, porque ela realmente vai se deixando levar completamente, começa a matar a aula, começa a mentir para os pais, então ela tem uma série de consequências, inclusive para conseguir o dinheiro, porque ela queria manter uma vida que ela não tinha, ela pressionava os pais ali por dinheiro e eles não podiam dar esse dinheiro para ela, só que os amigos populares tinham dinheiro e estavam em locais que precisava ter uma condição financeira melhor. E para conseguir esse dinheiro, ela resolve vender ali fotos na internet, só que isso não acaba bem, porque ela começa a ser ameaçada por isso, gente. Então ela se envolve numa verdadeira bola de neve, até que toda a história é exposta, e aí ela tem aquela grande queda, e aí a gente vê ela voltando, né? O momento que ela consegue reconhecer quem está ao lado dela e também perceber as consequências dos atos dela. Ela foi longe para poder conseguir ser popular, mas no fim as pessoas não amavam ela por quem ela era, não estavam ao lado dela por isso, e sim pela popularidade, pelos seguidores que ela tinha. Era isso ali que a maioria das pessoas queria, tanto é que quando ela teve essa queda, a maioria das pessoas abandonou ela completamente, então a gente vê ela ali no chão. Por outro lado, a gente tem a Nadine, gente, que pra mim é a melhor personagem, foi a personagem que eu mais me identifiquei e gostei aqui na série, que é uma amigona, vamos falar a verdade. Ela sempre esteve ali do lado da Sarah, ela é a única que batia de frente ali com o grupo de popular, que não tinha medo e defendia quem fosse. Ela sempre estava defendendo todas as pessoas que ela amava, sempre sendo uma ótima amiga. Até, né, que a Sarah abandona ela completamente e ela fica meio revoltada. Então, nesse momento, ela comete sim um erro, que é concordar com o vídeo que a Chames ia fazer. Então, ela passa informações da Sarah e realmente ela errou nesse momento ali, passando certas informações. Ela queria um pouco uma vingança, mas por outro lado, eu consigo entender ela, gente. É óbvio que ela tava super magoada, porque a Sarah tratou ela como se ela não fosse nada, como se ela fosse descartável. As duas eram melhores amigas e aí a Sarah, tipo, começa a jogar indireta, faz vídeos se referindo a ela na internet, começa a tratar ela super mal e basicamente fala: minha filha, suma da minha vida porque eu quero ser popular, sabe? É isso que a Sarah faz com ela. Então eu entendo a mágoa e a chateação dela de perder uma amiga daquela forma e também em ver o que a Sarah estava se transformando. Então ela errou sim naquele momento, mas eu acho que fica muito claro que ela nunca quis prejudicar a Sarah. Tanto é que o tempo todo ela continua preocupada com a Sarah, com quem que ela tá se tornando, o que ela tá fazendo. E quando tudo ali desaba e cai,
ela tava lá ao lado da Sarah, ela tava tentando protegê-la e ela faz tudo pra isso. Então eu considero ela sim uma grande amiga. E ela que não tava bem de amigos, né, gente? Porque ela teve a Sarah aí que foi péssima com ela. E também a gente descobre que ela teve uma amizade com a Tasnim no passado, que também não foi nada legal com ela, né? É ingrata com ela também em diversos momentos. Então ela é uma amigona. E não só uma amigona com a Sarah e com a Tasnim, porque a gente vê que ela sempre apoiou a Sarah, sempre apoiou a Tasnim quando ela precisava, né? Tanto que quando a Tasnim chega ali no fundo, também procura ela para desabafar. Ela protege a Chames também, quando as garotas vão ali pressioná-la. Então, assim, ela realmente é uma amigona e é uma personagem que eu gostei muito, porque ela é autêntica, né? Ela não tem medo de ser ela, de enfrentar ali as situações, e é uma das únicas personagens que tenta não se deixar levar por essa questão das redes sociais e da popularidade na escola em si, sabe? Que ela tenta ali ser firme com o que ela acredita. Nessa pegada a gente também tem a Chames, que também tenta lutar um pouco contra essa questão aí, né, das pessoas se corromperem, de mostrar uma face nas redes sociais que na verdade elas nem são assim, tudo por like. Inclusive no final ela faz o vídeo sobre isso, né? No primeiro momento ela também quer uma certa vingança, porque ela também era tratada muito mal e era invisível ali, mas depois ela mesma percebe que ela podia fazer algo bom com isso, fazendo aquele vídeo para que ficasse de alerta para as pessoas verem, né, que o que você vê nas redes sociais nem sempre é verdade, cada um tem uma realidade ali, né, usa uma máscara. Mas na vida real, a pessoa tem os seus sofrimentos, tem as suas situações, e não só nas redes sociais, mas também ali aquela face dos populares na escola, como se elas fossem imbatíveis, mas elas tinham todo um outro lado. E ela mostra ali toda essa reflexão. É claro que a forma que ela fez isso talvez não tenha sido a mais sábia, porque ela toca em pontos bem frágeis para algumas pessoas. E inclusive isso lá no final teve uma consequência, né, grave ali, aquele vídeo acabou servindo de gatilho. Então ela teve uma intenção boa, mas talvez não tenha feito isso da melhor forma ali naquele momento, com as cenas que foram mostradas. Isso afeta diretamente a Farah, gente. A Farah é uma outra personagem que ela vive essa questão da invisibilidade. Desde o princípio ela tá tentando ser popular, ela tá tentando ser enxergada, fazendo de tudo, mas ela não consegue. Chega até um momento interessante em que ela finalmente confronta ali a prima dela, né? Vocês, olha o que vocês estão fazendo comigo, e parece que ela vai conseguir tomar um posicionamento a partir de então. Mas depois disso ela regride e ela o tempo todo precisava dessa aceitação. Até que ali no fim acontece dela não poder se apresentar e ela já tá muito abalada com tudo, gente. Ela tá muito chateada. E aí a Riba piora tudo, né? Porque ela chega pra ela e fala: ah, não importa seu talento, porque ela não tem o biotipo ali que ela tinha que ter, né? A beleza que elas achavam que ela tinha que ter. Do outro lado da moeda nós temos a Tasnim, gente, que no primeiro momento aparece como uma garota super popular, parece que ela é um pouco maldosa, só que depois a gente vai conhecendo ela mais profundamente e vemos que ela também tinha essa sede por aprovação, inclusive queria comprar seguidores, né? Comprava seguidores. Ela se aproxima da Sarah para poder conseguir mais seguidores. Só que aos pouquinhos a gente vai conhecendo ela melhor e vê que ela tem uma cobrança grande em casa, ela tem um transtorno alimentar que ela não conseguia falar com ninguém. Então ela tinha uma série de questões. Com o tempo ela vai percebendo que as atitudes dela não são muito bacanas e ela chega a se arrepender ali de abandonar a Sarah quando tudo desaba. E ali, no fim, ela tenta consertar um pouco as coisas, mas ao mesmo tempo ela continua sofrendo aquela pressão na escola da Riba, né? Que faz ali ela meio que não conseguir ter a coragem necessária para poder fazer a Fabá entrar de vez no grupo. Ela não consegue ter essa coragem e acaba se deixando levar pela opinião dos outros. Mas dá pra ver que ela fica bem mexida com tudo isso. Inclusive, a gente percebe que ela teve uma amizade no passado com a Nadine, mas ela tratou ela mal, elas não conseguiram seguir nisso. Quando ela precisou, foi a Nadine que ela foi procurar, e a Nadine foi sim muito importante para que ela tivesse coragem de falar sobre o transtorno com a mãe dela, né, gente? E ali no final, naquele documentário, inclusive, a gente tem essa exposição do problema dela, que, como eu disse, apesar da Chames querer ali mostrar que as pessoas têm duas faces e todas as problemáticas dessa busca, né, pelas redes sociais, por usar máscara, pela popularidade, ela não fez isso da forma mais adequada e ela expôs ali uma questão muito delicada de várias pessoas, inclusive da Tasnim, que ela mostrou ali sobre esse transtorno. Então, foi um momento ali bem delicado, mas dá pra gente conhecer esse outro lado da Tasnim. Por
outro lado, a gente tem a Riba, gente, que ela já aparece ali sendo mais durona até o final. Ela não cede em momento nenhum. A gente percebe que ela fica ali meio com um ciúme, se sentindo meio insegura quando ela é meio que trocada pela Sarah na amizade, que ela também sofre com essa questão da invisibilidade, da mãe. Ela também tem as questões dela, mas ela é mais dura o tempo inteiro. Então aí, para quem não entendeu o que aconteceu no final, gente, resumindo bastante para vocês, a Sarah, né, começa a trocar aquelas mensagens ali, fotos, e começa a ser ameaçada inicialmente por dinheiro, mas depois ela passa a ser ameaçada. Até que o irmão dela descobre aquela situação, ele se envolve para tentar resolver, mas os garotos no colégio descobrem e acabam expondo ali o vídeo dela. Essa situação se agrava bastante, porque aí o vídeo da Sarah é exposto, ela sofre ali um grande preconceito e fica muito mal com isso e perde toda a popularidade que ela tinha, né? Ela fica arrasada com a situação. Já o irmão dela vai buscar a vingança, só que ele acaba ferindo outro garoto e por isso ele é preso. Após todo esse abalo aí com a Sarah, tem ali aquela apresentação no colégio, aonde a Chames faria a apresentação de um documentário. Ela resolve mudar esse documentário para mostrar o lado da Sarah e realmente como essa busca pela popularidade e pela aprovação nas redes sociais pode ser muito perigosa. Só que quando ela passa esse vídeo, ela acaba mostrando a fragilidade de algumas pessoas, como por exemplo da Farah. No inicinho ali ela percebe ela sendo meio que humilhada, já estava muito fragilizada por não conseguir participar da apresentação e mais do que isso, por ela se sentir invisível no grupo, sentir que ela não é aceita, ouvir palavras muito duras, então ela já estava muito fragilizada e aquilo ali é só o ponto final para que ela não conseguisse resistir, gente. E aí é quando ela tira a própria vida. Então aquela ceninha final ali é só uma referência, ela não sobreviveu, ela morreu e ficou aí de lição para todas elas. Com certeza todas elas não vão conseguir se esquecer disso. E assim, gente, o que dizer da série? Essa segunda temporada eu achei mais leve do que a primeira, porque a primeira temporada foi pesadíssima. Ela foi até difícil de assistir em diversos momentos. Realmente foi uma temporada muito pesada. É claro que essa temporada também tem o seu peso, né? Principalmente ali no episódio final. Tem uma questão muito delicada, tem um peso muito grande, mas eu ainda achei menos pesada do que a primeira temporada. E eu não vejo isso como algo negativo, pelo contrário, porque a primeira realmente foi difícil de assistir. Lá na primeira temporada, eles trataram essa questão do bullying e também a questão da vingança, como as duas coisas estavam erradas, como as duas coisas tinham consequências. Só que, infelizmente, muitas pessoas não conseguiram entender a mensagem lá da primeira temporada. Muita gente ficou batendo na tecla de que a vingança era correta, inclusive criticaram o meu vídeo, porque eles não conseguiram entender a mensagem que a série passou. A mensagem da primeira temporada é muito clara, contra o bullying e também contra a vingança, contra qualquer tipo de ato de violência contra alguém, gente, principalmente que possa levar alguém à morte, que foi o que aconteceu lá na primeira temporada. E isso foi muito claro e eles salientam isso aqui na segunda temporada. A gente tem uma pequena referência à primeira temporada, as personagens aparecem ainda muito abaladas com a morte, né, que foi o desfecho lá da primeira temporada, mostrando ali como isso ainda tem consequência na vida delas, como tanto o bullying quanto a vingança afetou todas elas e ainda afeta. Então eles fazem essa pequena referência, deixando ainda mais claro que essa não é a saída. E novamente eles também fazem isso aqui na segunda temporada. Eles tratam diversas temáticas importantes, como o próprio bullying, transtorno alimentar, essa questão do uso das redes sociais, do perigo disso, né? Porque a gente tem ali a Sarah trocando mensagens e fotos, e ela poderia ter ido no encontro e poderia ter acontecido uma tragédia maior. Então eles tratam diversas temáticas. E novamente eles salientam essa questão das consequências dos nossos atos. A Tasnim teve a oportunidade de incluí-la ali, né, de bater o pé e falar, não, é minha prima, é uma pessoa que merece estar aqui como todas nós, mas ela não teve essa coragem. E a Riba também teve a oportunidade de virar essa chave, de mudar esse quadro. Ela viu que a menina tinha talento, ela viu que o que ela estava fazendo não era correto, mas ainda assim ela insistiu nisso. Então são uma série de erros que podem levar as pessoas ao extremo. E a Sarah mesmo
quase chegou até esse extremo também, tudo por conta da aprovação. Então, mais uma vez, a série deixa uma super reflexão, uma super mensagem, principalmente para o público-alvo, que é o público mais jovem, né? O pessoal justamente que passa por todas essas problemáticas muitas vezes no colégio. E mais uma vez, a gente também tem a questão cultural influenciando aqui. A gente vê isso, por exemplo, quando o vídeo da Sarah é vazado e a maneira que as pessoas se comportam, né? A própria família dela, porque tem aí também uma questão cultural que a gente tem que entender essas diferenças. Deixem para mim nos comentários o que vocês acharam dessa temporada, gostaram ou não gostaram, né? Qual que é a opinião de vocês? Como eu disse, eu achei menos pesada do que a primeira temporada, mas trata de temáticas tão importantes quanto lá na primeira temporada, e eles mais uma vez conseguiram acertar nessa questão de fazer a gente refletir e deixar bem clara a mensagem. Eles fazem isso muito bem, gente. Realmente eles vão até o extremo para que a gente consiga entender a mensagem, e eu espero que as pessoas dessa vez entendam, né, que a violência não é o caminho nunca, nunca. E também que elas sejam mais gentis, mais amorosas, né? Diga sempre não ao bullying, sempre não a qualquer tipo de violência. Aqui nessa temporada, por exemplo, a gente viu o Jawad respondendo com violência, e aí o que aconteceu é dele ser preso e ele vai responder por isso, né? Fica essa consequência na vida dele. Então a série o tempo todo bate nessa tecla contra qualquer tipo de violência. E aqui também eles batem bastante na tecla da aceitação, a gente se aceitar, a gente valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Ser contra qualquer tipo de preconceito. E eu acho que a Nadine é uma personagem que acrescenta muito aqui nessa trama, justamente por ela ser essa pessoa autêntica que consegue se impor no meio ali, né, de tudo aquilo que está acontecendo, principalmente entre jovens que sentem tanto a necessidade dessa aprovação. Então, mais uma vez, eu acho que eles conseguiram aí deixar uma grande mensagem para a gente refletir. Então é isso, galera. Tchauzinho!